meus queridos, como vão vocês? Quando Now and Then foi lançado ano passado, ela foi intitulada como a última música dos Beatles, né? Será que é mesmo? Uma vez eu fiz uma pergunta para vocês, na época de Now and Then, de quantos Beatles são necessários para que seja uma música dos Beatles ou não seja uma música dos Beatles? Eu acabei descobrindo um dia desse pelo YouTube, e alguém fez uma versão da música Sour Milk Sea, que era do George Harrison, o qual eles pegaram a gravação que eles fizeram pro Jack Lomax, que eu vou contar a história dele daqui a pouquinho pra vocês, e colocaram a voz do George por cima, né? E eles fizeram uma nova versão, tá rodando no YouTube aí, ela é bastante legal. E vou falar dela hoje com vocês. Meu nome é João Moura, essa aqui é Beatles, vamos lá. Olá, meus queridos. Cara, eu sempre fico feliz quando aparece alguma coisa em boa qualidade, né? Com essa coisa de inteligência artificial, apareceu muito lixo, né, cara? Muita bobeira. Algumas coisas interessantes, não vou negar, né? Tinha coisa que realmente me prendeu ali. Eu falei assim, olha, que versão interessante, bem que podia ser verdade, né, e tal. Mas, meus queridos, vocês sabem muito bem que quando uma banda vai gravar, principalmente os Beatles, né, talvez eles gravam a basic track primeiro e colocam os vocais em outro dia, né? E foi assim muito já na época do Revolver, também do Sgt. Pepper. Então, por isso que quando a gente tem os outtakes, eles tinham apenas uma voz guia, né? Não era igual os outtakes lá da época do Please Please Me ou do With the Beatles, que eles tocavam a música inteira, né? Às vezes gravavam num take só, como Long Tall Sally. E Twist and Shout foi gravado em dois takes, mas né, Boys, Long Tall Sally, essas músicas foram gravadas, Rock and Roll Music foi gravado num take só, né? Eles eram tão bons, né? Então, meus queridos, apareceu essa versão aí que eu vou deixar ela rolando durante o meu vídeo, mas eu vou deixar um link aqui no comentário fixado, para você se deliciar lá, né? Porque há essa questão, vamos dizer assim, oficial, né? O que é uma música dos Beatles, né? Quantos Beatles tem que estar ali, né? A gente sempre fala de I'm the Greatest, apareceu agora do John Lennon cantando, né? Eu achava que seria o Ringo, mas acaba que é o John com a participação do George, o Ringo na bateria ali, né? E o Klaus Voormann no baixo, né? Mas ninguém chama aquilo ali de música dos Beatles. Now and Then, Real Love, Free as a Bird é uma música dos Beatles, né? Mas All Those Years Ago e I'm the Greatest não são consideradas músicas dos Beatles, apesar de ter três Beatles, né? E a gente tem aí uma multidão, dá para fazer um álbum triplo de músicas gravadas com dois Beatles, né? Nos discos solo e tal. Mas como eu sempre digo a vocês, e parece ser verdade uma coisa que eu falei, de que uma coisa é Beatles quando os Beatles falam que é Beatles, quando eles falam que é carreira solo, é carreira solo. Mesmo se tivesse quatro Beatles tocando, se saísse no álbum do Ringo, no álbum do Paul, que o valha, não seria uma música dos Beatles, né? Mas essa música, o George a compôs, ele ainda estava lá em Rishikesh, no Ashram do não, como é que é? O Ashram do Mahesh lá em Rishikesh, né? Ele estava lá, então o George, a letra da música, diz ele que escreveu a música em 10 minutos, ele não estava com violão ali, então ele pega o violão do John Lennon emprestado e ele montou tudo direitinho, porque o George lá em Rishikesh, ele não estava numa de fazer música, não. Quando ele viu o Paul lá tocando Back in the USSR, ou Obladi Oblada, né, ou qualquer outra música, ele Blackbird, Mother Nature's Son, o George chegava pro Paul, Paul, a gente não tá aqui para isso. A gente veio para cá para, né, para aprender a meditar, evoluir espiritualmente, papapá. Mas o Paul não queria saber, não. O Paul, ele ia no banheiro. E, gente, eu fui no banheiro agora, uma pequena diarreia, né? E acabei compondo duas músicas, né? O Paul é o máximo, né, meus queridos? Mas o John também e o George também, né? Então o George, ele nesse período ali, né? Quando eles voltam da Índia, o George, ele fez essa música, e a música, ela fala da coisa boa que é a meditação, né? Então ele fala de só milk sea, né? Que seria uma tradução meio porca, mas seria um mar de leite azedo, seria só milk sea, né? E mas ele fez várias, ele fez Circles, o qual ele só lançaria depois lá no Gone Trouble, né? Ele fez uma demo de Circles, ele veio no álbum branco Not Guilty, também não foi aproveitado lá em 1979 no álbum George Harrison, né? Mas ele veio ali com Pigs, a gente tinha While My Guitar Gently Weeps, a gente tinha Savoy Truffle, tinha Long, 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 e o George veio também com essa música.
né? Mas aí, nesse período, durante o Álbum Branco, né, os Beatles eles tinham decidido lançar a Apple lá em maio de 1968. Então ali eles começaram a arrebanhar alguns músicos para poder lançar, né? A gente, o James Taylor, teve o Badfinger, que chamava The Ives, né? E tinha também a Mary Hopping, e tinha um cara de Liverpool chamado Jack Lomax, o qual todos os Beatles gostavam muito dele, né? Então o George ele ficou de produzir o álbum dele, que seria o Is This What You Want, que era esse álbum aqui do Jack Lomax, né? E ele foi todo produzido pelo George Harrison. Mas o George achou que, com o nome dele, George Harrison, ele poderia pegar a música Soul Milk Sea e falar assim: esse aí vai ser o single, vai ser a música de trabalho, né? Você tá no selo Apple dos Beatles, né? E o seu primeiro single vai ser uma música que foi feita por um dos Beatles, né? Então o Jack Lomax falou assim: meu querido, qualquer coisa, o que que você puder fazer por mim aí tá bom demais, né? Então, ali, mais ou menos, no dia 24 de junho, para o dia 25 de junho, no dia 24 de junho, ainda na EMI, o George, ele, o Ringo e o Jack Lomax, eles estavam ali trabalhando na música. E aí eles decidiram terminar a música no dia seguinte, lá no Trident Studios, né? Mas aí, quem estava no Trident Studios o George ele decide trazer o Eric Clapton, né? E ele decidiu também trazer um cara que já tinha trabalhado em Revolution no álbum branco, né? Na versão do single do John Lennon, que era o Nick Hopkins, que trabalharia depois com o George, com o Ringo e com o John em Imagine, com o George no All Things Must Pass e também no Living the Material World, que eu me lembro bem aqui agora. Muito provavelmente também alguns outros álbuns do George ali, né? Até o Extra Texture, ele trabalhou no álbum do Ringo, no álbum Ringo, muito provavelmente ele ter trabalhado em algum compacto. E agora, só para ir no Imagine, claro, ele toca no Imagine ali, tem várias cenas, tudo quanto é documentário do Imagine, tem aquele cara ali, parecia um George Harrison magrinho, né? E ele foi trabalhar, e pasme, talvez uma novidade para vocês, no Flowers in the Dirt, do Paul McCartney, né? E depois ele morreria, se não me engano, nos anos 90. Ele morreu cedo, ele morreu muito cedo, do Nicky Hopkins. E tocou muito com os Stones. Porra, tocou muito com os Stones, né? Então, meus queridos, o que que acontece? O George, ele tava com uma puta numa banda ali, né? O John não tava, a princípio. Mas o Ringo ia tocar bateria na música, o Paul baixo, o Eric Clapton ia tocar guitarra junto com o George, e o Jack Lomax ia cantar e o Nick Hopkins ia ficar no piano. Então eles gravam esse backing track. Eles gravam, você imagina, né? George e Eric, Nick Hopkins no piano, Paul no baixo e o Ringo na bateria. Né? Então eles gravam ali no dia 25 de junho no Trident Studios, onde boa parte do álbum branco foi gravada também, né? Mas aí o problema é que o Jack Lomax, ele já contou, ele também já é falecido, o Jack, ele conta que depois ele foi fazer os vocais, né, cara? Aí ele olhou lá na mesa de som, lá tava o George produzindo, mas atrás do George tava o Paul, o Ringo, o Eric Clapton e o Nick Hopkins. Ele falou assim, porra, bateu um medão danado, mas ele foi, gravou os vocais e tal, e aí a música ia ser lançada, né? Qual que foi o problema dessa música, né, meus queridos? Meus esquisitos. Ih, meus queridos, né? Meus esquisitos, meus queridos. É que o esquisito dessa história é que ela jamais foi um sucesso. Quando ela foi lançada pelo selo da Apple, e também o álbum também não foi um sucesso, o single ele não chegou nem a entrar nas paradas lá na Inglaterra. E se eu não me engano, nos Estados Unidos, eu vi um número aqui que eu fiz uma pesquisa, eu acho que ele chegou em centésimo lugar, entendeu? Ele nem entrou nas paradas direito, né? Então foi um fracasso redundante. Mas por quê? É porque a música é muito boa. Você vai ter a oportunidade de ouvir depois ali com os vocais do George ou com os vocais do Jack Lomax, que você procura aí depois pelo Spotify, que você vai achar, né? É uma música bacana do George e eu vou falar assim, questão de gosto, tá? Eu removeria Pigs ou Long, Long, Long e colocaria ela no álbum branco. Ou até uma música de Lennon McCartney, você poderia muito bem remover ali o Bungalow Bill ou alguma coisa que o vale, e o George Harrison ter 5 músicas no álbum branco. Qual que é o problema? Ele teve 3 músicas no Revolver. Qual que é o problema, né? O problema é que ele acabou dando essa música, e é uma música que ela tinha um potencial, e a gravação dela é boa. Se você não conhece, se você conhece, você sabe que ela é boa. Agora, se você não conhece, você vai tomar um tapa na orelha, porque é muito Beatles, né, cara? E é bem assim, é um rock, né, cara? E agora que eles fizeram o seguinte: quando os Beatles voltam da Índia, a história é famosa, eles fizeram as demos em Isher. Isher era a região onde que o George Harrison tinha seu bungalow, né? Tinha sua casa, onde que ele morava com a Pat, antes dele morar em Friar Park, né? Então ali em Isher eles gravam praticamente ali, sei lá, 80%.
de demos que eles usariam no álbum Broken, e algumas demos de Isher, elas ficaram muito parecidas, né? A gravação final, por exemplo, músicas como The Prudence, Blackbird, tem Mother Nature Song, você via que o arranjo ali tava pronto, né? Mas tinha demos ali de Yeah Blues, Back in the USSR, Bungalow Bill e diversas outras, né? E tinha uma demo de Sour Milk Sea, né? Então o George grava ela lá direitinho, e gravava e fazia um vocal dobrado naquilo ali. Algumas dessas demos saíram no Anthology 3, né? No CD que abrange ali o álbum branco, né? O primeiro CD do CD 3 do Anthology, né? Do volume 3, né? Então, mas ele foi sair mesmo, oficialmente, porque em bootleg, mas que a gente já tinha isso aí há décadas, né? Mas foi sair oficialmente na versão de luxo do álbum branco. E também na versão do álbum branco do Gyros Martin, ela veio como, as Isher Demos veio como um CD extra, né? Você tinha ali o álbum branco, né? Os dois discos do álbum branco e tinha isso aí. Então vinha um CD triplo, né? Mas tinha também na versão de luxo. Então, Sour Milk Sea, por curiosidade do Beatlemaníaco, assim também como os Circles, o pessoal já conhecia, né, e tal. Então, ao longo dos anos, a gente viu aí o pessoal fazendo brincadeira, né? Eles pegaram o backing track do Jack Lomax, tiraram a voz dele, pegaram a voz do George e colocaram, né? Só que isso foi feito assim de uma forma muito legal. Só que agora apareceu em uma versão que, sinceramente, meus queridos, eu tive até que baixar. Eu acho que vou colocar até um CDzinho aqui, porque ficou muito boa. Ficou muito boa. Eu, a princípio, quando eu escutei, eu não identifiquei logo da onde, se era inteligência artificial. Falei, se foi inteligência artificial, né? Mas aí depois eu fiquei pensando, não, talvez seja a versão, porque quando o All Things Must Pass foi lançado, veio dois CDs, dois ou três. Pô, agora eu já tô até esquecendo, na versão de luxo. E tinha uma só com demos e tinha uma versões de estúdio, né? Nas versões de demos, porque o George ele teve que mostrar para o Phil Spector quais as músicas que ele queria trabalhar. Kopala Krishna, Dera Dera Dum Dera Dum Dum Dera Dera Dum Dera Dum Dera Dum. E também apareceu só meio que se ele falou assim, ó, eu tenho essa aqui também. Só que o Phil Spector foi, não, essa não, essa não, essa não, e acabou criando ali o All Things Must Pass, como você conhece. O George gravou todas essas demos. Então há uma segunda demo de 1970 de Sour Milk Sea. Então eu pensei, falei, será que eles pegaram, né? Então agora eu peguei meu álbum branco de luxo e peguei meu All Things Must Pass de luxo e eu acabei descobrindo, não, eles usaram a de 68. A de maio de 68, em vez de, sei lá, maio de 70, né, com Phil Spector. Então eles pegaram e colocaram e ficou muito bom. Agora em relação ao single, qual que é o grande problema disso aqui, né? O problema é que a Apple, o primeiro lançamento da Apple, eles queriam que fosse uma coisa para arrebentar a boca do balão. Então eles decidiram lançar o quê? Qual que é o primeiro single da Apple? Você que é um aluno da Beatles School. Foi Hey Jude, meus queridos. E nada, nada, absolutamente nada dava para chegar perto de Hey Jude, né? Então o lançamento de Sour Milk Sea foi ofuscado por Hey Jude? Sim, mas também por uma música da Mary Hopping, né? Que foi a primeira música dela no selo da Apple, Those Were the Days, né? E também aí, porra, aí dois musicão, né, cara? Aí ferrou o pobre coitado do Jack Lomax, né? Então, talvez seja por isso aí que não apareceu. Na letra da música, como eu disse para vocês, tem uma coisa interessante que vai te deixar surpreso. Eu aposto que você deve saber, né? Que na letra da música tem uma parte que tá Get back to where you should be, né? Alguns meses depois, o Paul viraria com Get Back to Where You Once Belong. Muito, muito provável que o Paul tirou essa parte, Get Back to Where You Once Belong, da parte do George Harrison, Get Back to Where You Should Be, né? Deve ter sido uma brincadeira com o George ali. Você lembra na cena do Get Back, quando o Paul tá criando a música Get Back, e o George e o Ringo estão na frente, o George chega até, né, e tal, e o Paul vai desenvolvendo mais tarde a letra, e ele deve ter chupado essa parte de uma brincadeira, por que não, né? O George menciona Obladi Oblada em Savoy Truffle, então, não foi, se eu não me engano? Se eu não me engano, se eu não me engano, tem uma coisa assim, agora eu posso estar misturando as coisas. Mas a música, quando foi chegar na década de 70, os jovens acabaram redescobrindo essa música. Aí sim, o pobrezinho do Jack Lomas conseguiu ter um sucesso, porque o pessoal acabou descobrindo que aquela música era do George Harrison.
E os Beatles tinham acabado, então eles estavam sedentos por qualquer coisa. E quem toca na música? Aí acabaram descobrindo, não me perguntem como, acabaram descobrindo, talvez no encarte. Eu não sei se o meu tem encarte. Mas estava lá, guitarra, George Harrison, Eric Clapton, piano, Nick Hopkins, baixo, Paul McCartney, bateria, Ringo Starr. E tinha um órgão Hammond sendo tocado, que há um músico que não foi creditado. Será que era o John Lennon, meu querido? Pô, se fosse o John Lennon, que fez um overdub ali no dia seguinte, pô, você tem quatro Beatles. Aí você tem John, Paul, George, Ringo, Eric Clapton e Nick Hopkins. Pô, meus queridos, é Beatles, é mais do que Beatles, é mais do que muita música dos Beatles, né? Então é interessante isso aí. Agora, a molecada, por exemplo, o Freddie Mercury, como foi um grande bitomaníaco, a primeira banda que ele teve, ela tinha o nome de Sour Milk Sea. Meus queridos, aconselho vocês a dar uma olhadinha lá, porque agora, nesse deserto de coisas novas sobre os Beatles, porque Now and Then já virou história, assim como Free as a Bird, Real Love, não custa nada aí você se convencer de estar ouvindo uma música dos Beatles, porque é Beatles pra caramba. Me conta o que vocês acharam dos comentários aí para baixo. Um absurdo abraço para vocês e um beijo muito grande para todos os fãs aqui da Beatles School, que lá do Rio Grande do Sul. Força para vocês, meus queridos. Um beijão.